fechar o vídeo, só trazer uma informação referente a 777 Partners, informando, tá? Vamos falar sobre o jogo que vai acontecer já já às 19 horas, 7 horas da noite no Fala Gigante, que vai sair por volta de 1h30, 2 horas, um pouco mais cedo aqui no canal nessa quarta-feira, porque o jogo é às 7 horas da noite. Informações relacionadas a 777 Partners, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, a 777 contestou alguns argumentos do Vasco da Gama em um processo na justiça, uma nova manifestação feita pela 777 Partners. Entretanto, o mais legal dessa postura ridícula, né, da empresa norte-americana que segue tentando prejudicar o Vasco a todo custo e servindo até como um fantoche, é que a justiça respondeu à empresa norte-americana. A Justiça de São Paulo, ou seja, né, uma justiça que não é do Rio de Janeiro, que tem grande influência de Marcos Lamarque e de sua família, se manifestou nessa interpelação judicial que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. E a magistrada ainda não analisou tal mérito da interpelação, mas determinou que a empresa norte-americana, ou seja, que a 777 Partners, antes de tudo, regularize a sua representação processual num prazo de 15 dias, né? Inclusive, entre as exigências da justiça, é que a empresa deve comprovar que quem possui poderes para representá-los no Brasil, apresentar sua documentação societária em português por meio de tradição juramentada, indicar a cláusula que confere poderes para a outorga da procuração. Inclusive, também a justiça exige que a 777 prove que possui filial, agência ou sucursal no Brasil, ou seja, tem que indicar o endereço da 777 Partners aqui. Cara, a 777 está lascada na situação, essa é a grande realidade. Está servindo de massa de manobra, está servindo de fantoche e tomou agora da justiça uma trava absurda, porque ele não tem absolutamente nada disso. 777 Partners é uma empresa que nem existe mais. Lá na corte dos Estados Unidos acabou a 777 Partners. Agora é com a ICAP, as ações que eram da empresa norte-americana, os donos fugiram. Então, uma atitude gigantesca que mostra mais do que nunca a grande influência hoje da família Lamáquia, né? Dentro do Vasco também nessa questão envolvendo a justiça, o Vasco hoje está não resguardado, mas está muito bem protegido judicialmente. O Vasco joga logo mais às 7 da noite contra o Independente Medellín, um jogo importante numa competição que o Vasco pouco se interessou em função daquilo que foi feito na primeira fase, com times mistos, com preocupação do então técnico Renato Portaluppi em ter um time muito mais focado no Campeonato Brasileiro, acabou que não foi nem de um lado nem do outro. O jogo hoje é um jogo importante pelo anímico, pela forma como vai se ganhar um pouco mais de disposição, mas o Vasco precisa dar mais ao seu torcedor. O torcedor do Vasco está longe de uma lua de mel com o seu time, com o seu clube. O torcedor do Vasco está magoado, o torcedor do Vasco está machucado, o torcedor do Vasco não está numa relação que não seja tóxica com o clube. A vitória na Sul-Americana vai atenuar um pouco, vai ser importante, o Vasco vai para as oitavas, vai pegar novamente o Olímpia, que é um adversário altamente ganhável. Vencemos por 3-0 aqui no Rio e perdemos de forma tosca em Assunção por 2-1. Depois, para passar para as quartas e brigar por um título que o Vasco não tem aí há muitos anos. Título qualquer. O Vasco não ganha um título há muito tempo. Mas, para recuperar essa confiança, precisa muito mais. O time tem demonstrado muito pouca inspiração, muito pouca transpiração, numa reclamação quase que uníssona do torcedor, de que não está dando para ver um time que parece que não vibra com as coisas, parece que não abraça a causa. Então é preciso que esse time reaja no Campeonato Brasileiro, é preciso que esse time, que é o mesmo time que ganhou sequências de jogos contra a Fluminense, contra o Atlético do Paraná, contra São Paulo, contra Grêmio, jogou uma grande partida em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, jogou um ótimo jogo contra o Flamengo no Maracanã, esse time precisa reagir. Então o torcedor não aguenta um time que considera agora um time completamente desprovido de qualquer qualidade, que é algo que eu discordo. Eu acho que esse time já mostrou em algum momento bom repertório. Ano passado fez bons jogos, aí passou 8 jogos sem ganhar. É essa irregularidade que mata essa confiança do torcedor. Não dá para o torcedor do Vasco ficar vivendo de emoções. São muitas emoções que o torcedor do Vasco tem. Não pode. Então, a vitória na Sul-Americana vai trazer um pouco dessa esperança. Precisa ganhar do Fluminense. Precisa passar do Fluminense nas oitavas de final. O lado de lá está preocupado. O Fluminense também não vem jogando bem. Mas e nós? O Vasco precisa voltar a jogar um bom futebol. O Vasco precisa jogar o que um dia, em algum momento, nesse Campeonato Brasileiro já jogou. O que um dia, em algum momento, já jogaram alguns desses jogadores do ano passado sob o comando de Fernando Diniz. Mas acho que mais do que somente o resultado esportivo,
o torcedor do Vasco está machucado pelas decisões, digamos, institucionais. O torcedor viveu durante 3 anos a expectativa de ter um estádio. Vários foram os momentos em que os torcedores vinham ao Rio para se despedir daquele que seria o último jogo. E o Vasco não conseguiu vender o seu potencial construtivo, não conseguiu fazer a sua obra. Muda agora por um movimento de briga política. O seu primeiro vice, Renato Brito, não vai tocar mais o projeto, são outros que vão tocar, gente que já estava numa comissão, mas em algo que vai ser tocado, assim, de uma maneira toque de caixa. Não vai sair nada esse ano por uma obra. Pode acontecer a venda? Pode ser. Mas, em relação a fazer obra, mais um ano que se vai e não se consegue. Vamos falar sobre a situação do Santiago Sousa, muito próximo do seu novo jogador do Vasco, e o próprio técnico Juan Pablo Vojvoda do Racing confirmou toda a movimentação e sobre a saída do jogador. Na coletiva, pós o jogo do Racing, que foi ali uma espécie, um clima de despedida do Santiago Sousa, e no jogo a gente percebe as qualidades que tem o jogador, O Santiago Sousa, além de dar uma contribuição, uma confiança no setor defensivo e na saída de bola, ele a todo momento orienta os companheiros, a todo momento ele trabalha ajustando, organizando, liderando o time dentro de campo, colocando os caras para jogar. Isso é importante demais nesse fator de estar ligado dentro do jogo, Dividir até um pouco essa questão ali junto com o Thiago Mendes, tratando do Vasco. E o Vojvoda disse o seguinte: o Santiago é uma referência. Eu quero no meu time, mas não vou interromper a carreira de ninguém. Se o Racing se desfizer dele, vamos sofrer. Mas também precisamos nos adaptar ao contexto do futebol argentino. Ou seja, paralelamente a isso, o Vojvoda entende que o jogador vem para o futebol brasileiro para receber o dobro daquilo que recebe no futebol argentino. Isso é um fato. Outro detalhe também que pode ser muito importante, estava só alterando que estava recebendo aqui uma ligação, mas só para poder ajustar aqui agora, a questão da negociação com o Santiago Sousa e o Racing junto ao Ademar Lopes. O Vasco ofereceu um pouco mais de 8 milhões pelo jogador, agora negocia a forma de pagamento. Reuniões estão acontecendo na Argentina para que o Ademar consiga fechar essa negociação. E já tem até uma interferência do La Máquia nessa negociação e da empresa, que é administrada pelo Marcos La Máquia, para fechar todos esses valores. O Racing quer receber 50% do valor, e aí é realizado nesse momento a negociação para como esse valor vai ser apresentado ao clube argentino.